Porque a maioria das pessoas que não se dá bem porque não sabe o que tem que fazer ou como tem que fazer. Não se dá bem porque se emaranha emocionalmente, se desregula. Eu acho que o que precisa para ter coragem é minimamente vislumbrar alguma estrutura e alguma estratégia. Eu lembro que na pandemia eu encontrei muitos, mas pense em muitos, 90% dos meus colegas reclamando do problema que a pandemia estava gerando porque tinham cancelado os treinamentos porque não tinha mais presencial. Eu trabalhei 3 vezes mais, por quê? Eu não enxerguei isso. Eu enxerguei a oportunidade que as pessoas estavam precisando de suporte mesmo no mundo online. Como é que a gente podia fazer para entregar então? Você já segurou a vontade de fazer mais no trabalho, aquela sua potência? Já diminuiu a sua real capacidade só para não incomodar? Seja o outro, o par, ou achar que não estava no ponto legal? A minha convidada de hoje foi expulsa de um projeto. Anos depois foi chamada de volta porque se tornou grande demais para ser ignorada. E aí vocês vão entender o porquê disso acontecer e o quanto isso é importante para a carreira não só dela, mas é importante para a sua também. Nesse episódio, a Alessandra Canuto abre o jogo sobre os bastidores da rejeição, do recomeço, de como transformar a exposição em autoridade. O vídeo é muito sobre isso, sobre você transformar a sua carreira. Jesus, vídeo não, bate-papo, né? Bem-vinda. E pior é que é surpresa, né? Eu não sei nada, não sabia nem o tema. Já vi que o bicho vai pegar aqui. A ideia é sempre essa, porque quando passa as coisas antes, você responde antes da gente perguntar. Então tem que colocar. Então, já que a gente falou desse tema de ser expulsa, aquela porta que se abriu e tal, né? Como para você foi ser desligada de um projeto? E ali que você acreditava e que estava fazendo o motivo certo? Na hora foi revoltante. Tipo, gente, o que aconteceu, né? O que eu fiz de errado? Não, sempre. Essa é uma pergunta que eu me faço recorrentemente. Eu acho que sempre a responsabilidade é nossa. E eu só não tinha entendido especificamente o que é que tinha acontecido, porque estava na minha cabeça, né, tudo redondo. E eu tinha perdido tinha tido um lapsozinho de percepção ali. Antes de você contar como é que você descobriu o que aconteceu, que ocorreu isso, conta rapidamente pra gente. Não precisa contar os grandes detalhes, mas o que aconteceu nesse projeto? Qual era o projeto? Era... Assim? Então, foi um projeto bem grande de um diagnóstico por uma central de atendimento de um banco bem famoso, não posso falar, mas que eu tinha que entender todo um cenário que mais de 6 mil atendentes viviam para recomendar uma trilha de desenvolvimento, treinamentos, mentorias, palestras, enfim, o que seria de conteúdo importante, habilidades importantes, competências importantes para essas pessoas desenvolverem ao longo do ano, né, no banco. E eu fui para fazer o diagnóstico e fiz um diagnóstico maravilhoso, profundíssimo, incrível, assim, impecável. Que depois eu soube que foi elogiado tudo isso. Não só pela galera que estava atrás. Inclusive. Mas, na hora de apresentar o projeto, né, o relatório, eu realmente fui para um lugar que não era o meu lugar. Eu era só consultora. Ali eu aprendi a importância da gente ficar no nosso lugar. E eu fui para um lugar meio que de salvadora, porque eu vi toda a realidade acontecendo e o quanto aquelas pessoas precisavam de algumas coisas que os contratantes não estavam vendo. E eu acabei apresentando toda uma solução muito nesse lugar de querer salvar essas pessoas, de que eles precisavam ser enxergados, né, de um jeito que não estava sendo visto, considerado. E, por isso, fui desligada, porque as pessoas não queriam ver o que eu estava mostrando, né? E elas não... E tudo bem, hoje eu super entendo, eu mudei meu jeito de fazer diagnóstico. Total. Depois que eu entendi o que aconteceu, eu realmente mudei o jeito de entregar um bom relatório de diagnóstico e ficar no meu lugar, né? De ser a consultora, não a salvadora. Então, vamos lá, são duas coisas. De fazer o diagnóstico permanecer, mudou ou você permaneceu da mesma forma? E fazer o relatório foi o que mudou? O diagnóstico eu faço do mesmo jeito, com mais peculiaridades, com mais profundidade e tudo mais. O que mudou foi a minha
A minha entrega do relatório. Como eu falo sobre o que as pessoas precisam a partir daquilo que eu vejo. E o que eu vejo tem que contemplar o que o contratante suporta receber. E o que te fez perceber isso? Eu fiquei indignada, né? Então, fui conversar com as pessoas para entender o que tinha acontecido, porque até então eu não tinha nem entendido que eu tinha saído do meu lugar de consultora e ido para esse lugar de Salvador. Eu achava que eu estava fazendo um super papel. E conversando com as pessoas, eu cheguei a ter a informação de que as pessoas tinham se sentido constrangidas, ameaçadas pela verdade, assim, né? Porque acabava que na hora eu não estava me dando conta, mas o que eu estava falando acabava que colocava em xeque o que elas estavam fazendo até então, né? E aí que eu percebi que falei, tá. E então a receita não é só ficar chateado, é buscar quem possa te ajudar a perceber seu erro. Eu sempre acredito que tudo que a gente passa na vida tem uma parte de responsabilidade que é nossa, senão não estava acontecendo na nossa vida. Então, eu realmente acredito que as pessoas precisam, quando acontece alguma coisa com elas, buscar qual é a parte delas de responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Porque a gente não pode fazer nada sobre o que é a parte do outro, mas sobre a nossa a gente pode. Então, eu queria descobrir o que eu tinha feito de cagada para que eu pudesse evitar fazer novamente, ou para que eu pudesse ressignificar aquela situação, né? De alguma forma, eu pudesse fazer alguma coisa, porque eu simplesmente fui retirada, convidada a não voltar mais no dia seguinte. Não voltou no dia seguinte, mas voltou depois. Depois voltei. No dia seguinte, eu fui sofrer em Búzios, porque eu falei, ninguém merece ficar sofrendo em casa. Né? Eu falei, vou dar uma sofridinha em Búzios, vou descarregar no mar. Mas depois fui convidada, especialmente convidada. Assim, foi muito legal, porque a mensagem que veio junto com o convite, até o convite veio com dedos, assim, mas será que ela aceita, tal, né? Depois daquele evento. Mas veio com... Ela é a única pessoa que a gente sabe que vai falar a verdade. Eu falei, agora também falo mais. Eu volto, mas a verdade, 100% nua e crua, eu vou dar uma vestidinha nela, né? Vou deixar ela mais palatável ali. As pessoas Eu não deixo de falar a verdade, mas eu aprendi que há diferentes maneiras de falar a verdade. As pessoas não estão tão afim de ouvir a verdade sobre elas. É isso. Elas que têm que procurar. Elas não estão afim de ouvir... Não sei se elas estão afim de ouvir a verdade sobre elas. É porque parece que quando você fala alguma coisa, soa como uma acusação. Então, fica mais fácil quando a pessoa se dá conta daquela verdade sobre ela. Quando alguém fala a verdade para ela sobre ela, parece que ela está sendo desmascarada. A gente tem uma dinâmica, algumas pessoas mais, outras menos, tem uma dinâmica de reatividade. Então, quando ela se dá conta, é melhor. Para ela se dar conta, mas para ela se dar conta, ela tem que ir em busca ou não. Ela conversando, ou você pode falar a verdade. Não, eu acho que ela é melhor quando ela vai em busca, mas dá para gente, se a gente tiver muito amor, muita vontade de contribuir com o outro, dá para a gente ir ajudando essa pessoa a calibrar o olhar para ver. Mas não tem como, tem como, né, jogar na cara, mas não é, não é útil. Não é produtivo. Mas tem gente que joga pra caramba. A gente tá cheio de ver gente aí. Os influencers aí, eles não falam para uma pessoa, né? Eles falam, joga no ar e pega quem quer, né? Porque eles jogam pra caramba na cara dos outros, né? O quanto sou ruim, quanto não sei o quê. Então, mas é isso. A pessoa pega pra ela, então ela tá se dando conta. Ela não foi, desmascarada ali, ela não foi apontado sobre ela. Não é aqui no tete a parece tete. Acusação, Apesar de não ser muitas vezes. Porque nesse caso não era uma acusação, era uma constatação da realidade. Não, tudo bem, perfeito. Só que lidar com a realidade nua e crua às vezes é difícil. E qual que é a diferença entre ajudar e ser salvador? Ajudar tem a ver com... Primeiro, a pessoa quer
ser ajudada. Ajudar pressupõe o outro pedir, Tá bom. né? O salvador, ele faz sem o outro pedir. Então, ele não está ajudando, está tentando salvar. Normalmente, ele se mete sem ser chamado. Por quê? Ajudar você faz também na direção de ser bom para o outro sem ser ruim para você. Porque quando é bom para o outro, ruim para você, voltou para o salvador. Tá bom. Né? Então, também tem esse critério. E ajudar, eu acredito também que tem um lugar de respeito pelo que o outro já carrega consigo mesmo. Então, na ajuda, a gente considera que o outro tem recurso, que o outro é capaz, que o outro é potente, que ele está num lugar de pedir ali na humildade ativa, né? Se dando conta que ele precisa de algo. E não é uma ajuda desqualificadora como se ele não fosse capaz. Essa é a ajuda do salvador. Porque o salvador, ele faz por si. Tá. Parece que é legal para o outro, parece que ele está sendo bonzinho com o outro, parece que ele está querendo ajudar o outro, mas, na verdade, ele está fazendo para ele ficar bem consigo mesmo, porque fazer aquilo para o outro faz com que ele se sinta melhor. Ele faz mais por ele do que pelo outro. E ajudar, você faz, né, porque é bom para o sistema, não só para o outro, nem só para você, mas para a relação, ou para o trabalho, ou para a equipe, ou para o time, para o sistema como um todo. Justo. Mas falando nisso, né, porque vem a raiz disso tudo que você estava dando treinamento, estava fazendo diagnóstico, para depois dar uma série de treinamentos e tal, que é o que você vem trabalhando, que é o seu negócio há mais de 20 anos, treinamento de liderança e tal. E aí sabemos que é um mercado que tem pouco profissional, que é um Bom, né? Não, tem pouco profissional e tem profissional bom menos ainda. Né? E é um mercado que paga bem. Né? Se você se posicionar bem. Se você se posicionar, se você... Bom, a gente ainda vai falar só... a várias profissões, paga muito bem. Né? Exato. Depois a gente vai falar sobre posicionamento, o que é se posicionar bem. E aí, em cima como é que fala? Você olhar para essa questão de falta de gente de qualidade nessa área, né? Você teve a ideia da People Shaper Academy, né? Que é bem mais do que uma formação, né? Dá um overview rápido do que é pra gente. Até agora a gente está falando de mim como a treinadora, né? Que dá o treinamento, que faz a mentoria, que dá a palestra e tal. A consultoria, que faz o diagnóstico. Na People Shaper, eu ensino as pessoas a fazerem isso que eu faço. Então, na People Shaper, meu grande propósito é pegar pessoas que tenham conhecimento, que tenham repertório, que tenham rastro de sucesso, né? Porque o sucesso deixa um rastro aí. Sim. Então, e transformar isso em algo útil para desenvolver outras pessoas, para desenvolver realmente pessoas dentro das organizações e tudo mais. Então, eu ajudo os profissionais que têm esse repertório a monetizar esse repertório, a fazer disso um negócio. Justo. E aí, como você ajuda ele? Mas como é que funciona? Você vai lá, pega na mão do cara, ensina como é que é cada um dos passos, o que contempla? Porque quando fala nisso, tá? Me parece, da forma como você trouxe aqui, né? E o que pode levar algumas pessoas a pensar, me parece assim que não, tá bom, ó, igual a escola, eu vou dar aqui as aulas, você vai, aprende aí, se vira e depois você cai para o mundo. É isso? Não. Então, na People Shaper, eu posso ficar falando 2 horas aqui. Não, pelo amor de Deus, 2 horas não. Sobre não isso. Temos tanto tempo assim. Mas eu vou dividir em 2 partes. Na People Shaper, eu trabalho em cima de 3 pilares, que um é o posicionamento estratégico. Essa pessoa precisa se posicionar estrategicamente para ser desejada, para ser contratada. O segundo pilar, que ela tem que ser autoral, ela não pode ser mais do mesmo. A gente já tem muita gente falando das mesmas coisas e não chegando em lugar nenhum, não gerando nenhum impacto. Então, o segundo pilar é a autoralidade, eu chamo assim. E o terceiro pilar é a conversão, a capacidade de eu vender isso para o mundo, né? De eu vender isso para o mercado.
Para desenvolver esses 3 pilares, eu trabalho com 4 grandes entregáveis. Uma entrega muito potente, que eu falo que é talvez a segunda mais desejada das pessoas que eu venho pesquisando a satisfação com a formação, é o atendimento individual. Então, essa pessoa, durante 6 meses, tem todo um acompanhamento individual com direcionamento estratégico de cada passo que ela vai dando. Tudo começa com um diagnóstico que é feito. Eu adoro um diagnóstico. Mas agora eu faço diagnóstico direitinho para as pessoas não ficarem ofendidas. Então, eu faço um assessment de perfil comportamental de personalidade. Peço para ela preencher um questionário de tracking de vida e carreira. Pego tudo isso e transformo num direcionamento bem estratégico. E vou acompanhando essa pessoa durante toda a trajetória nos 6 meses. Além do atendimento individual, a gente tem toda uma dinâmica de grupo muito grande. Então, todo mundo que está na formação tem encontros quinzenais. Nesses encontros, a gente tem momentos de mastermind, que é a troca de conhecimento entre as próprias pessoas, experiências e tudo mais. Eu trago convidados com temas que são importantes para o desenvolvimento dessas pessoas. Tem os hot seats, que são os momentos de tirar dúvida dessas pessoas. E, a partir desse lugar, também nós temos ainda em grupo a comunidade no WhatsApp, onde a gente tem um super interação. O terceiro ponto, que também é muito legal, então tem o individual, em grupo, e tem a plataforma de sustentação. Então, ela tem toda uma plataforma de aulas gravadas, muito parruda, onde ela conta com conteúdo que ela pode e deve consumir ali e trazer para sessões individuais e de grupo para ela, né, ir se desenvolvendo. Além da plataforma, ela tem o suporte de todo mundo que trabalha no time para dar sustentação para os passos de execução do negócio dela. E o quarto ponto, que eu falo que é o primeiro mais desejado pelas pessoas, que é a conexão com o mercado. Eu descobri no trabalho, né, entregando para essas pessoas, que o que interessava muito para elas era ser vista pelo mercado. E como eu tenho muito contato nessa, né, uma rede de relacionamento muito grande, comecei a fazer um café com o mercado, que uma vez por mês a gente traz um profissional contratante de uma grande empresa para contar para esses nossos mentorados, né, o que o mercado está querendo, precisando, desejando. Por exemplo, a gente vai ter agora uma pessoa que vai vir falar o que é aquela marca, que não vou falar aqui agora, né, mas aquela marca que ela representa, planejou para 2026 inteiro, o que ela vai precisar de fornecedores para que os nossos shapers possam se adequar. Que é basicamente... Pô, não é pegar na mão, não, mas é quase, né? É quase pegar no colo, né? Exatamente. Porque ainda tem mais uma coisa, a última, que é o People Shaper, o The Shaper Talk Brasil, que é um evento que é presencial, onde eu levo alguns contratantes e esses shapers apresentam um talk, ali, um pitch, e recebem um feedback, se seriam contratados ou não e por quê. Show. Então, nessa hora, fica todo mundo borbulhante. É muito legal. E me diga uma coisa. Dessa turma toda, nem todo mundo consegue seguir. Qual é o perfil da pessoa que, cara, não é para ele? Que, assim, não é que eu não vou falar que não é para ele, mas o cara não aguenta, não desiste, deixa de fazer. O que é? Eu ainda não tive nenhum caso de desistência. O que eu vejo é que tem os casos... O que eu faço? Né? Eu procuro pegar pessoas que tenham... musculatura cognitiva, emocional e vontade de fazer, de execução. Tá, então, primeiro, não é qualquer um que entra. Exatamente. E aí, o que acontece é que tem gente que desenvolve mais e tem resultados melhores, tem gente que desenvolve menos e tem resultados não tão quanto poderia ser. Tu quer que eu te fale o que faz uma pessoa ter mais resultado ou menos? Não. Ainda não. Pode ser... Porque a pergunta óbvia seguinte é exatamente o contrário, né? O que faz a pessoa florescer? O que faz a pessoa se dar bem? Se dar bem. Eu acho que tem uma tríade que faz a pessoa se dar bem. Eu sou das tríades dos métodos, né? Para mim, a pessoa que se dá bem, ela tem... primeiro, ela se trata... Ela tem autoconhecimento, ela faz algum tipo de trabalho de desenvolvimento pessoal. Porque a maioria das pessoas que não se dá bem porque não sabe o que tem que fazer ou como tem que fazer.
não se dá bem porque se emaranha emocionalmente, se desregula. Então, as pessoas que se dão bem, elas têm algum tipo de suporte de tratamento emocional. E eu estimulo muito isso. Inclusive, encaminho, dou contato, faço algumas intervenções. Então, para mim, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que faz muita diferença para se dar bem é a pessoa realmente ter o que entregar, ser generosa com isso, né? Ter conteúdo e não se economizar. Então, porque se ela não tem nada para entregar, não tem mágica. Perfeito. Né? Então, mas não basta só ter o que entregar, tem que ser generosa, tem que entregar mesmo. E o terceiro ponto é, vou falar aqui de um jeito para ninguém nunca mais esquecer, que é mexer a raba. O que é mexer a raba? A pessoa tem que fazer o que tem que ser feito. Ela tem que executar, ela tem que ir para a vida, ela tem que agir, não adianta ela ficar... Tem que se jogar. Porque se ela fica no campo só do planejamento, da preparação, do material que tem que estar lindo, do não sei o quê, do método que tem que estar pronto, né? Não vai rolar, porque isso acontece fazendo. Então, ela tem que ter minimamente uma atraçãozinha pelo risco de se jogar ou confiar que ela está ali, né, a parada. Dentro disso tudo, desses três pontos que faz a pessoa ser bem-sucedida, na órbita disso está confiar no que tu contratou. Porque se você entra numa formação ou contrata uma mentoria ou um treinamento, e a pessoa fala, faz tal coisa por aqui, ó, dá bom, testa isso. E aí você vai lá, volta 2 semanas depois, 1 semana depois, e está no mesmo jeito, não fez nada, não testou nada, ou fez do seu jeito, voltou pro mesmo jeito. Não, o nego tá pagando para fazer do jeito que quer, também não faz nem sentido, né? Então, mas assim, tem amigo, gente. Você chegou lá, sabe como fazer, você tá me falando como fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Não faz sentido nenhum. Mas tem né? gente que faz isso e não é por mal e nem é por desqualificar o mentor ou o que ele contratou. Ele faz isso por receio, resistência, um medo gigantesco de testar algo diferente. E aí ele arruma um jeito, uma desculpa para si mesmo para continuar fazendo igual. E aí não tem o que ser feito. Mas, normalmente, essas pessoas são as que não se tratam. As que não cuidam da terapia. Seja lá qual for o tipo de terapia. Tem uma coisa que é muito... que isso não é para qualquer um. Né? E geralmente nós somos criados, né? Tudo para... Né? Tudo bem, tem família que fala, não, tu tem que ir lá fazer concurso, bababá, mas, cara, esquece esse público. Né? Mas tem outros que a gente é acostumado a falar, tudo bem, você vai lá, vai se formar, vai entrar numa empresa, trabalhar, ser funcionário, blá, blá, blá. E a hora que você entra nesse mundo, é um mundo que parece mais com uma maior zona de conforto, um salário mais garantido no final do mês. CLT. O CLT. Ou não, o teu salário está lá, né? Fazendo ou não, o seu salário está lá. Mas não é tão... por um tempo. Não vou nem falar que por um tempo, mas é que esse tempo pode ser longo, né? Mas quando você CLT, você também tá assim, a sua vida está na mão do outro. Né? Ele, a hora que ele quiser encerrar com você, ele encerra, você trabalhando bem ou não. Porque o que importa é o que ele está decidindo lá em cima. E aí, essa pessoa está acostumada nessa zona de conforto. Como é que é essa pessoa sair dessa zona de conforto e falar, não, cara, agora eu vou investir em mim, no meu negócio. E na People Shape, do jeito que você está, a gente sabe que ele não necessariamente precisa sair de uma coisa para ir para outra, né? Ele pode ter a renda extra, né? Como um treinador, como um palestrante, como mentor, como consultor e tal. Né? Mas mesmo assim, ele precisa sair dessa zona de conforto dele e se jogar para, mesmo que seja uma renda extra, é uma coisa diferente. É sair dessa zona de conforto. Como é que é isso? Então vamos lá. Pessoal. Eu não gosto muito de gerar traumas, apesar de que às vezes eles são úteis. Então não precisa, se desligar, sair. Quem teve a oportunidade de repente, ser desligado e tá, né, nesse limbo não conseguindo se recolocar,
Às vezes é uma super oportunidade, é ali batendo na porta, ó, olha para o outro lado, tem outras opções aqui. Então, essa é uma... Mas também tu não pode ir para esse lugar de empreender para, tipo, falta de opção. Também não vai ser bom. Como que a gente faz para essa pessoa ter coragem? Ela tem que ter estratégia. Eu acho que o que precisa para ter coragem é minimamente vislumbrar alguma estrutura e alguma estratégia. Nós, seres humanos, a gente precisa de previsibilidade para se sentir seguro. É uma necessidade. Segurança, eu acho que é uma necessidade muito premente. A gente faz qualquer coisa para se sentir seguro, até se submete a algumas normal. coisas, né? A gente está acostumado a isso, é normal da nossa vida. A minha estratégia para quem está trabalhando e tem o receio, né, que ainda não está 100% seguro de fazer uma transição, e eu acho realmente isso interessante, tem funcionado para várias pessoas, você usar o lugar que você está trabalhando como uma alavanca para o seu próximo passo, porque uma colaboradora, né, um colaborador que está numa empresa com uma marca legal e que faz o seu trabalho no dia a dia de uma forma impactante, pode já ir contando para o mundo como faz, o que pensa, como sente, e vai criando uma demanda reprimida. Hoje as redes sociais são maravilhosas para isso. Vai postando no LinkedIn o que está acontecendo, o que está fazendo, o que está vendo, o que está pensando, para onde está olhando. E as pessoas vão começando a observar. Olha, nossa, a pessoa é bacana. Se essa pessoa pudesse me ensinar alguma coisa, eu faria alguma coisa com essa pessoa. Inconscientemente, você vai criando uma demanda reprimida. Então, eu tenho alguns casos de pessoas que têm trabalho e que, durante esses 6 meses, têm um plano aí de num tempo X sair. Eu falo, usa muito a tua estada aí para ganhar autoridade, credibilidade e gerar essa demanda. Né? Até porque dá para, durante obviamente, tem que olhar para o modelo de contratação, compliance e tudo mais, Sim. mas dá para, respeitando os acordos, você fazer coisas na sua hora fora do trabalho. Claro. Então, você pode mentorar pessoas, ajudar pessoas. Você ajuda pessoas gratuitamente. Por que não faz isso remuneradamente? Bem remunerado. Né? Fazer uma palestra. Então, usar... Eu sou o diretor, sei da onde, sou o gerente, sei da onde, estou aqui fazendo uma palestra. É bom para a empresa que eu estou trabalhando para ela, claro. E é bom para mim. Eu uso isso para minha credibilidade. Perfeito. Vamos falar do seu último projeto. Qual o último? Como assim, qual o último? Como assim? Tá com tantos assim saindo e eu não tô sabendo? A gente estava falando de um no carro, né? Vindo para cá. É verdade, mas... Tá no forno ainda. Tá no forno. Não é o último projeto que entrou no negócio. Mas não é para mim tocar, que eu falei que eu não vou criar mais nada novo para eu tocar. Agora eu vou fazer só para os outros tocarem. Vamos falar do livro Quem Se Expõe Ganha Mais. Que, na realidade, é um pouco de tudo isso que a gente falou até agora. Sim. Né? E o que a gente ainda vai falar muito sobre isso. O que foi, por que ser a principal escritora desse livro e convidar as pessoas que você convidou? Maravilhoso, né? Não sei. Mentira. Eu tenho uma combinação interna em mim. Aliás, antes de responder isso, o que é o livro? Pra ler. Não, tá bom, mas aí o cara vai lá, o que tá se tratando no livro? O livro é uma oportunidade de ampliar a percepção sobre esse medo da exposição, sobre esse medo que a gente tem de se mostrar sendo quem a gente é. Né? O livro é basicamente para isso. Todo mundo, em algum nível, se reserva, né? Coloca uma máscara, veste uma persona ali para diferentes situações. E está tudo bem. Mas será que não é também legal, em algum momento, ou na maior parte dos momentos possíveis, poder ser você mesmo direitinho, assim, sem ter que ficar fazendo esses esforços todos? O livro vai falar, vai inspirar as pessoas, mostrar exemplos e inspirar as pessoas sobre como... Ser ela mesmo, sem medo de ser feliz e sem pagar mico, né? E sem se expor ao risco. Mas conseguindo o que ela quer. Mas conseguindo, exatamente. Porque, no fim, a gente precisa conseguir o que a gente quer, né? Então, volta lá para a minha pergunta. O que foi, o que gerou ser para você ser a principal? É porque
Então, tem muito outras a ver, pessoas? tem muito a ver com toda a minha vida pessoal, que eu fui muito criada para ser discreta. Não deu certo, né, mãe? Deu ruim. Mas eu fui criada. Ah, relaxa, isso ela desistiu quando você tinha 5 anos de idade. Não, ela tenta até hoje. Quando a gente está na casa do teu pai lá, ela se comporta essa casa. É ruim, hein? Então, eu fui criada para. E isso é muito, né, das gerações anteriores, para me adequar. Para ser aceita, para ser bem vista, para ser querida, para ser amada. Óbvio que os pais fazem isso para que os filhos não sofram, né? Então, ensina a gente a se adaptar. E no dia a dia eu fui crescendo, fui vivendo e fui vendo o quanto isso atrapalha a gente de a gente ser a nossa melhor versão. Porque a nossa maior potência de vida está em a gente ser a nossa principal melhor versão. Né? A gente com a gente mesmo. E a gente fica tentando adequar a versão porque o mundo quer da gente. Então, tem a ver com isso. No trabalho, eu também via muito isso. E agora, com a People Shaper, isso ficou dando na minha cara todo dia. Assim, todo mundo que entra tem um medo danado. Está lá querendo se tornar treinador, palestrante. Eu tenho palestrantes que já palestravam e que tem receio de mostrar de verdade quem é que está por trás daquele lugar, né? Que é o lugar mais potente dessa pessoa. E aí eu resolvi, então, escrever sobre isso. E para agilizar o meu processo, que eu sou uma pessoa que gosta de agilidade, né? Eu falei, eu posso escrever sozinha, vai sair, até porque hoje a gente tem 1000 métodos, né, para agilizar as coisas. Mas eu falei assim, vai ficar só a minha percepção, vai ficar só a minha lente. E eu tenho 20 óculos em casa, né? Então eu gosto de várias lentes. Aí eu escolhi 21 20 pessoas. não. Mentira, não é 20 não. São mais do que 20 óculos. Então, 23 eu parei de contar. eu escolhi 21 pessoas, é o primeiro que foi incluído no processo, que pudessem trazer maneiras, a partir da sua própria experiência, e contar, para não ficar só a minha percepção, de como que a gente pode se expor sem receio, né? E ter um bom retorno dessa exposição. Porque não tem só o meu jeito, né? Tem, pelo menos nesse livro, 21 jeitos. Mas se a gente pegar a população, tem inúmeros jeitos. Basta a pessoa procurar como ela pode fazer esse caminho de volta para a potência da melhor versão dela. Por falar agora por mim, de quem fez parte, escreveu um capítulo no livro e depois de ler o livro, a minha impressão minha impressão não, mas eu tenho certeza assim, o livro não é para pessoas acomodadas. Ah, não. Todo mundo que estava ali saiu do lugar de conforto. Saiu da zona de conforto. Eu falo... E saiu da zona de conforto para ganhar mais em vários sentidos, né? Não só questão financeira, mas ganhar mais vida, mais controle seu, mais né? respeito, mais credibilidade, visibilidade. E aí você tem exemplos de monte disso aí. Né? Não é para aquela pessoa que está sempre arranjando desculpa. Não. Porque Deus quis, porque Deus quer que eu faça isso. Não é para aquela pessoa que fala, mas meu chefe não sei o que lá, mas meu colega. Não é para essas pessoas. Minha esposa, meu marido, minha mãe, botar meu pai. a culpa nos outros. Não é. Não, as 22 histórias são sobre pessoas que realmente se moveram na vida, de diferentes maneiras, mas se moveram. Tá, de uma forma simples. O livro é para alguém que já está pronto ou para alguém que ainda está com medo, ou para ambos? Acho para ambos. Para quem está ainda com receio e dúvida, vai ver ali 22 oportunidades diferentes de fazer esse caminho. E para quem já tem uma coragem e quer potencializar essa musculatura, também vai olhar ali e ver, nossa, tem mais jeitos que eu posso agregar para o meu jeito para fazer esse caminho. Que história lá que você quase não colocou? Quase que eu não coloquei? Não lembro de ninguém assim que eu quase não coloquei. Eu tive umas que eu não coloquei de propósito, mesmo que eu não chamei de propósito. Por quê? Esse não. Por quê? Porque
Porque são pessoas que eu amo, assim. Tem pessoas que eu amo. Ficaram várias pessoas de fora, né? Eu já falei que eu tô sendo cobrada para fazer outro. Não pra eles colocar. Eu tô falando pra colocar a história, alguma coisa que você contou que você não colocou. Falar, puta, essa aqui eu queria colocar e eu não coloquei. Uma história minha? Um exemplo. Um exemplo meu. Pensei que tu estivesse falando de alguém que eu pensei em chamar, mas não chamei. Não, uma história. Uma história minha que eu não coloquei. Vixe, ficaram várias histórias de fora, né? Tem uma rápida, assim? Só um overview? Eu acho que as dramáticas eu deixei de fora, assim, que acho que são histórias que eu ainda não tinha o mesmo nível de consciência de hoje, de responsabilidade, por exemplo. Assim. Meu Deus do céu. Tu vai contar ou vai ficar enrolando e vai contar? Defunto, né? Tu vai... Não é defunto, tá na tua memória, não tô catando nada não, vem que você fala. Olha, mas tem uma história bem tenebrosa que, por exemplo, eu pensei em colocar, mas falei assim, não vou pôr. Uma história de quando eu cheguei na minha casa e tinha um oficial de justiça na porta. Ó, que delícia. Essa história é tenebrosa. Então, E ficou de fora, porque eu falei, na época da história, eu só me dei conta um pouco depois, né, já vivendo ela e tomando para mim minha parte de responsabilidade, mas logo no evento eu falei assim, gente, como é que eu estou vivendo isso? Eu vivi essa situação porque eu me submeti a um determinado contexto. Assinei um documento sem ler, né? Confiando na pessoa que tinha me compartilhado isso. Então, tem a minha parte, né? Então, não adiantava. Eu acho que não era uma história muito útil, porque, a não ser que eu contasse ela inteira, até o desdobramento que ela gerou, todo o movimento que ela fez, que me trouxe até aqui. É isso. Mas não era... Faz parte do livro, da questão. Eu acho que ia ocupar muito espaço do livro, né? Pouca coisa. E aí tinha coisas mais potentes, assim. Tá bom. 2026 está começando, né? É um ano complexo. Aliás, já começou, né? Com Trump invadindo, Venezuela, China, falando um monte de coisa. Aqui no Brasil também várias coisas acontecendo. Aliás, é um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo. Maravilhoso. A maior Copa do Mundo de todos os tempos. E isso a gente sabe que no Brasil ocupa muito espaço do dia a dia nosso do trabalho, né? E aí envolve as suas entregas. Não vou nem falar da People Shaper, porque aí é uma consequência, isso tem lá que colocar, mas as suas entregas como treinadora, como mentora, como palestrante. Mas o que 2026 reserva para a área de educação corporativa? Eu acho que reserva muitas oportunidades. Eu sou que vê o copo mais para o cheio do que para o vazio. E eu acho que... E eu já passei por outros anos com Copa, com eleição e tal. E o meu posicionamento junto com os parceiros para esse mercado sempre é o que o mercado precisa nesse momento, né? O que as empresas estão precisando. Então, sim, o calendário fica um pouquinho atribulado, até porque os jogos não têm datas definidíssimas, né? Tem uma outra data definida. Então, aquele treinamento que está naquela semana, às vezes, acaba sendo remanejado para lá ou para cá. Mas, comportamentalmente falando, comportamento do mercado e, né, político e tudo mais que envolve isso, eu penso que esse segmento de educação corporativa, ele sempre tem a ganhar. Porque quando tudo está muito aquecido e as pessoas estão muito ativas, precisando ser muito demandadas, a gente precisa ajudar as empresas a suportar e sustentar essa demanda, né? Então, a gente precisa dar treinamento para os colaboradores, para os líderes se organizarem em relação a isso. Então, tem 200 mil temas que ajudam nisso. Perfeito. Quando o mercado está retraído, a gente precisa dar treinamento para as pessoas se moverem para fazer, né, a contra-ação em relação ao que está acontecendo. A gente precisa dar treinamento, mentoria, palestra para as pessoas resgatarem sua motivação. A gente tem que dar treinamento, palestra, mentoria para as pessoas ficarem resilientes, antifrágeis, ambidestra. Sempre tem trabalho. Sempre tem trabalho. O que precisa é o treinador, né, o profissional, o expert ali, que atua com treinamento, mentoria, palestra ou o que for, ter a visão
realmente de enxergar o que o mercado está precisando e não o que ele quer. Aí é que está o ponto. Eu lembro que na pandemia eu encontrei muitos, mas pense em muitos, 90% dos meus colegas reclamando do problema que a pandemia estava gerando porque tinham cancelado os treinamentos porque não tinha mais presencial. E eu, de verdade, olhando para o mercado, vi que eu trabalhei 3 vezes mais. Por quê? Eu não enxerguei isso. Eu enxerguei a oportunidade que as pessoas estavam precisando de suporte, mesmo no mundo online. Como é que a gente podia fazer para entregar, então? Né? Eu acho que é sempre assim no nosso mercado. Olhar para o que o outro precisa e não para o que você quer fazer ou entregar ou sua bela vontade. Na realidade, não é só no mercado, né? Na realidade, é em qualquer mercado. É o que a empresa está precisando, o que você está precisando, o que o seu negócio está precisando, né? É sempre isso, não é sempre não é o que você quer. Construir o desejo do outro é só para alguns. O expert, muitos experts ainda cometem essa gafe de ficar autocentrados no que eles são bons, o que eles têm para oferecer e como eles são maravilhosos. Mas esquecem de transformar isso em como isso pode ser útil para o outro. Claro. Então, acho que essa é a questão. Perfeito. Esse ano você vai para SHRM. Dá um Google aí, galera. Vai achar lá. SHRM. RM. SHRM. Dá um Google aí, vocês vão descobrir o que é. É o maior evento para o segmento de pessoas, né? RH, gestão de pessoas, treinamento, desenvolvimento do mundo. E aí, o que você espera de lá? Ainda não tenho ideia. E por que vai para lá? Eu vou para lá porque os meus amigos aqui do Brasil não vão, né? Vai todo mundo. Eu gosto de ir para onde ninguém está indo. Então, já faz muitos anos que eu vou para a ATD. Esse ano vou continuar vendo a ATD online, né? Que é também a maior conferência de treinamento e desenvolvimento que a gente tem aí na América. Mas vou online dessa vez. E essa HRM é muito maior, é tipo 5 vezes maior do que a ATD, mas as pessoas não olham tanto para ela. ATD, depois vocês dão um Google aí e vê o que é. Mas é legal, vale a pena. É legal. A ATD é a maior conferência específica de treinamento e desenvolvimento. Né? Então, eu vou porque quase ninguém aqui do Brasil olha para isso, fica todo mundo olhando para a ATD, fica todo mundo olhando para o Summit e todo mundo olhando agora também para assistir a SW. Sim. Né? Que também é um evento muito legal que eu quero ir. 2027 está no meu radar, SXSW. Mas é mais para inovação e tal, que eu acho muito interessante. Eu gosto de ir para evento que eu seja diferente. Tipo, que as pessoas não estão tão interessadas assim. E mal sabe elas, né? E é muito legal. Porque se ela é 5 vezes maior que a TDI, é verdade. Mas no Brasil, ela não... A galera aqui não sabe. Ainda não descobriu. Aqui no Brasil ficou todo mundo muito... Porque a TD tem uma representação aqui no Brasil, né? Que é através da BTD. No CBTD, a gente tem muita conexão, né, direta com a TD, graças ao trabalho maravilhoso do fundador, que representa aqui no Brasil. Mas ainda ninguém entrou em contato com esse mundo maior ainda, que é a SHRM. Entendi. Então, vou para lá para ver quem sabe. Sempre se atualizando, sempre se mexendo. Sim. Eu acredito que tem que ter... Tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo. E não que eu acho que tenha muitas novidades, mas eu acho que saber o que está acontecendo é importante. Assim. É uma necessidade minha, mas particular. Mas eu acho que é só uma necessidade sua, né? A gente se atualizar, sempre saber é importante, né? E não só lendo, estando presente é outra história, né? E eu acho que também tem uma questão que é um probleminha meu, um defeitinho de fábrica. Eu tenho a impressão que eu aprendo quando eu me inscrevo num curso, faço o curso, entro lá, vejo o que é. Formato didático de aula, para mim, é muito funcional. Eu funciono bem com isso. Então, às vezes, não, assiste um vídeo, sei das quantas. Eu falo, eu preciso de uma aula. Então, ir para esses eventos que juntam o formato aula, que eu gosto muito, com o formato network, que também é outra coisa que eu gosto muito, me atrai, por isso que eu vou tanto.
Eu sou curiosa dos cursos, né? Eu gosto de me inscrever num curso. É eu que eu digo. Vamos falar do de agente de IA, né? Que eu me inscrevi para você fazer o curso. Olha que maravilha. Ela se inscreve e eu faço, relembro como é que é alguns. Maravilhoso. Até porque não importa a gente saber de tudo, a gente tem que ter quem saiba com a gente. Isso é primordial, é saber quem sabe. Né? Sempre pode nos ajudar. Meu amor, muito bom falar com você aqui de novo, trazer aqui você pra gente trocar esse bate-papo. A gente quase falar não mais fala em casa. Quase não, aí a gente arranja essas desculpas pra falar que mentira. Foi muito bom, brigadão. Obrigada. Ter vindo. Um beijo. E, gente, muito obrigado por estarem aqui de novo, assina o canal, põe lá o sininho, manda para quem você acha que vai ser interessante, manda para alguém que você acha que vai provocar, perturba o povo aqui e lá no canal a gente tem mais sobre isso e muito mais, sempre falando de negócio, sempre falando de inovação, inteligência artificial, mercado, dia a dia do trabalhador, como é que a gente pode melhorar para a gente fazer as coisas e sempre tentar trazer com todo mundo os insights para a gente trazer e melhorar o nosso dia a dia. Nem falamos da IA no treinamento, né? Não falamos. Fazer um só para falar disso. Vamos, não, eu tô com um várias relatório coisas. mó legal que eu acabei de receber da dona Lilian. Do impacto da IA na área de treinamento e desenvolvimento das empresas. Sim. E eu tô montando um lá que tá ficando muito legal também. Tá ficando como ela tá impactando a gente. Aliás, bom, isso vai ser um papo para um outro vídeo que eu vou fazer, mas só dando um spoiler, né, de aquilo que eu sempre defendi, quem me conhece há muito tempo, sempre falei. Inteligência artificial, e seja ela generativa ou qualquer outra, ela não vai substituir o ser humano. E está sendo falado muito disso na CES 2026, lá nos Estados Unidos. As grandes estão fazendo e falando e trabalhando para isso aí. Então, a todos... Que bom, né? Pode respirar tranquilo. Não, pode respirar tranquilo, mais ou menos assim. Não queira achar que a inteligência artificial não pode tomar o seu lugar no trabalho. Afetar. Não pode te afetar. Vai, com certeza. Se ainda não te afetou, vai te afetar, não tenha dúvida nenhuma. Mas é a mesma história dos velhos aí, né? Eu falei, quando saiu o computador, o computador. Cara, não tomou lugar de ninguém. Só que se você não souber trabalhar com o computador, você não sabe trabalhar. A IA é a mesma coisa. Sim. Né? Aliás, o celular, quem não sabe lidar um mínimo com o celular hoje, não sabe nada. Então é a mesma coisa, não tomou lugar. Então, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Divirtam-se e até o próximo. Beijos.